Fala Sardinha, beleza? Seja muito bem-vindo de volta ao canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como aplicar R$ 99,27 por mês e se aposentar com patrimônio aí com mais de R$ 600 mil, o que pode te dar um salário lá na aposentadoria de aproximadamente R$ 6 mil por mês. E não é pegadinha não, eu vou mostrar para você que, como sempre, na prática, que isso é possível. Esse valor de R$ 99,27 não é por acaso, sabe por quê? Esse é o valor mínimo que você precisa hoje obrigatoriamente contribuir com o INSS para você ter lá na frente o grande direito de receber um salário mínimo por mês, que hoje está em R$ 1.320. Isso sim que é uma piada de mau gosto, né? Primeiro de tudo, pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui um pouquinho sobre o INSS. É importante a gente saber um pouquinho da história do INSS, então eu vou tocar nos pontos principais aqui para você, para a gente contextualizar ainda mais esse nosso vídeo e a importância dele, beleza? O INSS é o Instituto Nacional da Seguridade Social. Como o próprio nome diz, o INSS não teve a criação focada para aposentadorias, e sim para a Seguridade Social. E isso pouquíssima gente sabe. Tá, Edu, mas o que entra nessa Seguridade Social? Sabe quando você precisa ficar afastado do trabalho, quando você sofre algum tipo de acidente, aí você precisa dar entrada lá no INSS para receber um salário? Então, é isso. A mulher, quando tem nenê, ela recebe aquele salário maternidade. Você também tem os tipos de auxílio de reclusão, quando a pessoa é presa. Esses são alguns dos auxílios, os seguros, que o INSS também cobre para qualquer cidadão brasileiro que seja elegível a receber esses tipos de seguro. E você só pode receber esses tipos de seguros e auxílios quando você contribui para o INSS. E nisso aqui também está incluso a aposentadoria. Todo o dinheiro que o governo recolhe dos trabalhadores de carteira assinada são para custear o benefício de todas essas pessoas no Brasil. Só que todos nós sabemos que não tem como uma estrutura desse tamanho ter longevidade, ou seja, falar para ela que daqui 30 anos ela vai continuar funcionando. Até por isso que em 2019 foi feita a reforma da Previdência, que visava justamente fazer os ajustes para a gente conseguir custear essa estrutura para os próximos 10 anos. Mas e depois? Como é que vai ser? Hoje, para você se aposentar pelo INSS, os homens precisam de 35 anos de contribuição e as mulheres precisam de 30 anos. Mas é aí que tá, tem vários estudos que revelam que a perspectiva de vida das pessoas tem aumentado a cada ano. Ou seja, daqui 30 ou 35 anos, nós teremos uma população de pessoas velhas, ou seja, de idosos, muito maior do que os próprios jovens de hoje. E são essas pessoas que hoje fazem a máquina girar. Por quê? Porque são as pessoas produtivas, aquelas que estão pagando o INSS e mantendo a estrutura. Mas aí eu te pergunto, se daqui 30, 35, 40 anos a gente vai ter uma população idosa maior do que a população jovem, quem que vai pagar essa conta? Da onde vai vir dinheiro? Bom, quem tem pais ou avós, bisavós idosos hoje e estão aposentados sabe como é difícil a vida de uma pessoa que recebe um salário mínimo para poder viver. Imagina só, vamos dar um exemplo aqui. Hoje a tua mãe se aposenta com R$ 1.300 por mês. Porém, ela viveu a vida inteira acostumada a ganhar ali R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000. Do dia para a noite, ela começa a ganhar metade do que ela foi acostumada toda a vida. Só que hoje a pessoa está idosa, ou seja, ela precisa e necessita de mais cuidados. Então, só o que é gasto com medicação e alimentação, por exemplo, esses R$ 1.300 não dá para nada. Então, meu amigo e minha amiga, é extremamente necessário que nós comecemos a pensar nisso hoje. Criar a nossa própria previdência e o nosso próprio patrimônio. Para que chegue lá no futuro, na idade que você tiver menos produtivo, você não passe por necessidade. E como que nós vamos fazer isso? Estudando, aprendendo a investir melhor o nosso dinheiro. Agora é a melhor parte, deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Ó, aqui nessa calculadora é bem simples de você fazer o cálculo, tá? Então o que você vai colocar aqui? Ó? O valor do salário mínimo hoje, então, é R$ 1.320, ok? Aí você coloca aqui, então, a tabela, né, do INSS e faz aqui
vai quem calcular. Então ele já traz o resultado aqui para você, ó. Salário bruto então R$ 1.320, tá? Já a tabela do INSS de 2023 e aqui ele faz o cálculo. Então o que você precisa ver aqui, ó? INSS a recolher R$ 99,27. Esse aqui é o valor mínimo hoje que você é obrigado a contribuir com o INSS, tá? Isso aqui não é você que tem que definir se você quer pagar ou não. Não, isso aqui hoje qualquer pessoa que ganha um salário mínimo registrado em carteira vai descontar da tua folha de pagamento lá esse valor para você contribuir com o INSS para lá na frente você se aposentar com um salário mínimo. Então, R$ 99,27. Aí, se você ganha mais do que isso, se você ganha lá um salário e meio, 2 salários, 3 salários, 4 salários, você pode utilizar aqui essa calculadora para você ver quanto que você teria hoje que contribuir com o INSS para você ter lá na frente 2 salários, ou 3 salários, ou 4 salários, com quanto você ia conseguir se aposentar lá na frente, beleza? Então você pega, faz esse cálculo, anota aí no papel para a gente seguir aqui com o nosso estudo, beleza? E para a gente simular quanto você teria lá na frente começando a contribuir hoje no INSS, tenho aqui esse material que eu mesmo desenvolvi, que é o nosso simulador de objetivos. Quem já me segue aqui no canal já sabe, eu utilizo ele para várias coisas aqui. Então, se você não tem ainda o simulador de objetivos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para você utilizar o material para fazer esse cálculo, beleza? Então vamos lá. No nosso simulador de objetivos, nós temos aqui 3 passos, ó, que é o primeiro, o objetivo, o segundo, o investimento inicial e o terceiro, que é o investimento mensal, tá? Como a gente está falando aqui em começar ou contribuir com o INSS do começo, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos algum objetivo? Não, a princípio não, né? Nós temos algum valor para investimento inicial? Também não, tá? Então um investimento mensal, ou seja, eu vou começar a pagar o INSS hoje. Quanto, né? Nós vamos fazer primeiro aqui a simulação para você receber um salário mínimo lá na frente. Como nós vimos lá na calculadora, hoje o valor mínimo e obrigatório que você precisa contribuir para se aposentar com um salário mínimo é o valor de R$ 99,27, beleza? Quando você der o Enter aqui no valor, quando você colocar o valor, você vai perceber que aqui na tabela, ó, ele já vai dar aqui, ó, alguns valores projetando o futuro, tá? Em anos, ó. Então 1, 5, 20 e 35 anos, beleza? E também vai te dar aqui 2 colunas, que eu sempre gosto de fazer um comparativo, né, de investimentos, então eu sempre coloco a coluna alaranjada como se você investisse essa grana na poupança, e também coloco uma coluna em verde aqui, se você investir um pouco melhor do que a poupança, ou seja, pelo menos em 100% da Selic. Tá, Edu, mas como que essa tabela chegou nesses números? Tá aqui, ó, em CDI, eu coloquei aqui o valor do rendimento da aplicação, tá? Então eu coloquei aqui como se esses juros fossem de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Então, se você começar a investir hoje R$ 99,27 todos os meses, você teria daqui 35 anos, ó, no mínimo aí, se a gente conseguir esses 12% ao ano, você teria aqui em torno de R$ 638.401,35. Isso é um dinheiro seu. Ô louco, Eduardo, mas como que eu consigo? Que tipo de aplicação que eu preciso fazer para conseguir esses 12% ao ano? Hoje a nossa taxa Selic está em 13,75% ao ano. Então, numa aplicação de renda fixa hoje, você já consegue esse rendimento aqui de 1% ao mês. E tem outros tipos de aplicações que também conseguem, ou seja, se você investir lá em fundos imobiliários, alguns setores de fundos imobiliários, alguns tipos de fundos imobiliários hoje, eles te dão um rendimento de 1% ao mês. Tem algumas ações também que são aquelas focadas em distribuir dividendos de empresas grandes, empresas sólidas, que você também consegue ter esse tipo de rendimento de 1% ao mês hoje. Então olha só que loucura, se você conseguir acumular esse patrimônio de R$ 638.400 em 35 anos, que é geralmente o que você precisa, né? Por exemplo, eu tô com 35 anos, justamente, né? Então eu preciso me aposentar com 65 anos, então eu vou ter que contribuir por mais 30 anos. Se eu contribuir o mínimo começando hoje, eu teria lá na frente, ó, R$ 346 mil. Quem contribuir 35 anos teria 638 mil. Esses 638 mil reais, se você tiver de capital lá na frente, ele vai te render, se ele render 1% ao mês, você teria um salário aí de R$ 6.384,01, que é justamente o título aqui do nosso vídeo. E tem mais, esse dinheiro aqui é seu, tá? Você pode ir resgatando aos poucos, você pode resgatar às vezes um valor maior para você ir viajar, por exemplo. E o mais importante de tudo que pouca gente fala, esse dinheiro aqui, caso você venha a falecer, esse dinheiro aqui você consegue deixar como herança para os seus filhos. O que lá no INSS não. Se você morrer, os seus filhos não vão receber o dinheiro que você acumulou lá dentro do INSS, entendeu? Então o desafio aqui é justamente você aprender a investir melhor para você saber onde guardar esse dinheiro
para conseguir ter esse rendimento lá na frente. Bom, esse cálculo que nós acabamos de fazer é justamente pensando em um salário mínimo, ou seja, você vai contribuir um valor pequeno por mês para você se aposentar lá na frente com um salário mínimo. Mas olha a diferença que faz se você investir esse seu dinheiro de uma maneira diferente. Porém, ainda existem pessoas que têm aquela falsa ilusão de quanto mais você contribuir para o INSS, melhor você vai se aposentar. Hoje, para você se aposentar com o maior salário do INSS, que é em torno de R$ 7.500, você precisa investir um valor mensal muito alto. Dá uma olhada. Se você quiser garantir o teto do INSS hoje, você teria lá na frente um salário de R$ 7.507,49. Só que você teria que contribuir por mês R$ 1.501,50. Ou seja, você vai ter que contribuir com R$ 1.501,50 por mês. Agora imagina a gente voltar aqui no nosso simulador de objetivos e agora você não vai mais contribuir R$ 98, você vai contribuir R$ 1.501,50. Olha o que isso daqui vai virar em 30 anos, por exemplo, de capital, ou seja, um dinheiro seu que você acumulou, parece piada, né? R$ 5.247,00. E se você contribuir por 35 anos, você teria R$ 9.600.000. Só para vocês terem uma ideia, 1% de 5 milhões hoje é algo em torno de R$ 50 mil. Imagina você retirar para você R$ 50 mil todos os meses, ao invés dos R$ 7 mil, que é o que o INSS vai te garantir, que é o teto máximo que ele pode pagar para você. Agora, se você contribuir 35 anos, você teria um capital aproximado de R$ 9.600.000. Isso daqui dá para receber por mês, colocando 1% ao mês, você receberia então algo em torno de R$ 90 mil mensais. Parece loucura isso daqui, mas é justamente o que a gente está vendo, galera. São projeções futuras. Você pode alcançar isso. Bom, galera, é isso. É claro que essas projeções que nós fizemos aqui podem variar. Projeção, ou seja, rentabilidade de hoje não quer dizer rentabilidade futura. Mas a gente tem que ter a noção de que se a gente aprender a investir melhor o nosso dinheiro, aprender a criar e formar e acompanhar o nosso próprio patrimônio, as chances da gente conseguir criar um patrimônio bacana lá na frente é muito maior. Mas é importante a gente vislumbrar e olhar esses números aqui para dar aquele estalo, para a gente pensar em começar a fazer a nossa aposentadoria, ou seja, começar a criar o nosso patrimônio o quanto antes. Porque por tudo que nós acabamos de ver aqui, não vai rolar a gente ficar dependendo do INSS para a gente se aposentar lá na frente, né? Bom, eu espero de coração que eu tenha ajudado você em algum sentido com esse vídeo aqui de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho postado conteúdo sobre finanças e investimentos toda semana aqui para vocês. Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!